Olá, bom estarmos aqui mais uma vez para refletirmos na Palavra de Deus. Nós estamos com a intenção, com o objetivo de estudar a lição de número 7 da revista Palavra e Vida. A lição número 7 tem como tema comunhão que resiste ao distanciamento. Claro que está se falando de distanciamento físico por conta do distanciamento social. Então, essa comunhão que a igreja tem, ela resiste ao distanciamento físico, ao distanciamento social? Sim, a Bíblia fala claramente sobre isso e essa nossa reflexão nessa oportunidade será sobre esse assunto, ok? Então vamos lá, abra a sua Bíblia em Efésios 4, de 4 a 6. Efésios 4, de 4 a 6, o texto diz o seguinte, Efésios capítulo 4, versículos de 4 a 6. Quero antes lembrar que essa lição foi escrita pelo pastor Alexandre Abrantes Santana. Então vamos lá, Efésios capítulo 4, versículos de 4 a 6 diz assim: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos aí, vamos falar com Deus agora. Senhor, obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado mais uma vez porque aqui estamos nós com temor e tremor diante da tua palavra. E, ó Pai, o desejo do nosso coração é que o Senhor fale conosco através através da tua palavra, Pai, que vamos, sobre a qual vamos refletir, sobre a qual vamos meditar, Pai, que o Senhor esteja abençoando essas pessoas que estão ao alcance da nossa voz, Pai, através dessa mídia, em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse, o nome da lição é Comunhão que resiste ao distanciamento. É a lição de número 7 da revista Diálogo e Ação. E essa lição foi escrita pelo pastor Alexandre Abrantes Santana. Você percebeu a profundidade desses versículos, esses 3 versículos que lemos em Efésios 4, de 4 a 6, não é? Então, quanta beleza e força nesse pequeno texto da palavra do nosso Deus, não é? Então, a maneira como a sentença é escrita, como o texto é escrito, não é, reforça a necessidade do autor em destacar que a unidade é um elemento essencial na Igreja de Cristo. A igreja é a reunião desse povo que foi chamado para comunhão, para unidade, seja na celebração, no relacionamento, na devoção, na missão ou no comungar da fé. É bom que nós já comecemos aqui a definir o que é a unidade, a diferença de unidade para uniformidade. Uniformidade é todos com a única forma. Isso não é possível entre nós. Na Igreja de Jesus não tem que haver uniformidade, tem que haver unidade. Unidade vem da palavra lá do latim, unitas, que significa o mesmo objetivo, que significa exatamente unido em prol de uma só meta. Então, nós somos Igreja de Cristo, reunida por Ele para louvor e glória dele, que serve a Ele e está ligada somente nele. Mesmo distantes fisicamente, nós somos ligados pelo mesmo Espírito, né? Espírito Santo do nosso Deus. Então, vamos lá. Vamos observar as características de cada povo, de cada país, em cada continente. Vamos pensar um pouquinho. É consenso que os latinos são mais abertos a esse contato físico, a essa aproximação física ao se reunir, não é? É comum os latinos fazerem churrasco, aniversários, festas, e muitas vezes não precisa nem ter motivo para fazer isso. As pessoas proporcionam esses momentos simplesmente porque querem, sem nenhum motivo aparente. Elas gostam desse tipo
de evento e faz parte do cotidiano de um povo que gosta de estar junto, que gosta de sentir o calor do próximo. Bom, claro que nós brasileiros somos latinos, né? E por conta disso, com o nosso povo também não é diferente. Há quem diga que somos o povo mais acolhedor do mundo. O Brasil é a nação onde todos são muito bem recebidos, bem tratados. Então, a gente vai falar a respeito, né, dessa igreja brasileira, dessa igreja de Cristo. Gostamos do calor das relações, da conversa olho no olho, de um aperto de mão e um grande e forte abraço na chegada ou na despedida. E até por isso não tem sido fácil viver esse momento que nos impõe o distanciamento como forma de demonstrar amor, respeito e carinho. Já perceberam? A recomendação nesse momento é, se você ama alguém, mantenha a distância dela, porque é uma forma de demonstrar afeto para que você não transmita o vírus para ela. Então, não tem sido fácil. Mas ainda assim, mesmo sem estar juntos fisicamente, é possível haver a comunhão, sim. É sempre bom também lembrarmos do que é comunhão. Não é? Comunhão é termos algo em comum, é vivermos para uma só finalidade. E nós vivemos para a glória de Deus. Então é possível haver a comunhão, sim. Possível haver essa comunhão, sim, não é? Mesmo estando afastados socialmente, mesmo estando distantes uns dos outros fisicamente. Mas o texto de Efésios, ele é bastante preciso em nos ensinar que a comunhão é algo divino, sagrado, é um dom de Deus que fortalece os laços de amor mesmo quando não estamos próximos. Por isso é possível estarmos em comunhão ainda que estejamos afastados socialmente, fisicamente. E aí, então, o pastor, autor da lição, ele destaca 3 pontos dessa lição. Ponto 1, ele fala, comunhão é vital para a vida. Ponto 2, ele fala, comunhão é fruto de dependência, não é? Dependência de Deus e também da interdependência, quando reconhecemos que dependemos uns dos outros, isso também é fruto, isso também desencadeia na comunhão, é evidente na comunhão. E comunhão é presença mesmo na ausência, presença de um só pensamento, presença de um só objetivo. Mas vamos lá, então. É importante lembrar que o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso. Você se lembra disso? O apóstolo Paulo estava preso. E também é evidente que a privação da liberdade, né, privação da liberdade física é a consequência mais grave de se estar preso, mas não é a única. Quando a gente está privado das companhias das outras pessoas, da companhia física, né, da companhia presencial, a privação do relacionamento é muito agressiva para o indivíduo que está nessa condição. A solidão é um mal que consome o ser, traz angústia, traz outros males como ansiedade, baixa autoestima, pode fazer com que a pessoa perca a habilidade de desenvolver novos relacionamentos e, por fim, desencadear um quadro depressivo. Porque a pessoa começa a perder o contato com as outras pessoas e como ela então começa a ficar isolada, há pessoas que são muito vulneráveis a isso, e elas começam então a ficar bastante abaladas emocionalmente. Mas, mesmo preso, Paulo sabia que uma igreja onde o individualismo impera, onde cada um vive para si, por si, Paulo sabia que essa igreja estava fadada ao fracasso e ao sufocamento, o que torna iminente, então, o seu fim. Ou seja, o que anuncia que a igreja que está assim, claro que o seu fim é iminente, ou seja, o seu fim está próximo. Ela, na verdade, não segue adiante cumprindo as ordens do Senhor Jesus. E o autor fala que, assim como a água e comida e como o ar que respiramos, o relacionamento é vital para a vida
E a comunhão é indispensável para sermos igreja de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, no versículo 3, suplica aos cristãos em Éfeso que, olha o que ele diz no versículo 3 do capítulo 4, diz assim, ó, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A comunhão é fundamental para o desenvolvimento da vida e da igreja. E para alcançarmos êxito nessa questão, precisamos da direção de Deus, precisamos permitir que o Espírito Santo do Senhor nos guie e direcione. Não é fácil esse ajuntamento de pessoas, cada qual vindo de uma família, tendo princípios completamente diferentes, pais, famílias diferentes, nível de conhecimento escolar diferente, enfim, não é fácil unir todo esse povo num só espaço chamado templo, não é? Ou chamado igreja. Não é fácil unir esse povo e manter o mesmo objetivo. Mas isso é possível porque nós somos unidos pelo Espírito de Deus. Estamos ligados no Espírito e pelo vínculo da paz. É o que Paulo fala nesse capítulo 4 de Efésios, versículo 3. Então, é exatamente por isso que é possível haver a comunhão. E a comunhão é vital para a vida. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que não é bom que o homem esteja só. E essa questão, essa afirmativa vai muito além da questão conjugal. Quando ele fala que não é bom que o ser humano esteja só, não é bom que o ser humano viva isoladamente, porque ninguém vive só para si e ninguém morre só para si. Nós vivemos para agradar a Deus e para servir as pessoas, para ajudar as pessoas e sermos ajudados por ela. Então, a Bíblia fala que não é bom que o ser humano viva só, e a sociologia também vai dizer que o homem é um ser gregário, que o ser humano é uma criatura gregária. O que significa ser gregário? Significa que ele não pode viver de forma isolada. E quando ele vive de forma isolada, ele então começa a se isolar da sociedade, e isso não é benéfico. É por isso que mesmo pessoas que vivem sem sair de casa precisam receber uma ligação, pessoas que vivem sem ter esse contato físico com as pessoas precisam que, de vez em quando, alguém faça contato com elas para que elas se sintam que são importantes para alguém, que alguém se importa com elas, porque a comunhão é vital para uma vida saudável. Essa comunhão, esse contato, não é vital para uma vida saudável. Segundo ponto, como eu disse, o pastor destaca: comunhão é fruto de dependência. Dependência de Deus e dependência das pessoas, que é o que nós chamamos de interdependência. Dependência entre pessoas. Observando a clara comparação, a clara analogia que Paulo faz entre corpo e igreja, percebemos que esses dois elementos, corpo e igreja, têm muitas semelhanças entre si. Ambos são organismos vivos. Ambos são organismos vivos. A igreja é um organismo vivo. O corpo é um organismo vivo. E tanto um quanto o outro têm necessidades, emoções e sensações. Ambos são guiados por uma cabeça, por uma mente. Já perceberam que você nunca viu, você já viu pessoas que amputaram um pé, ou até os dois, não é? Já viu pessoas que amputaram as mãos e elas continuam vivas? Já viu pessoas que amputaram outras partes do corpo e continuam vivas? Mas eu tenho certeza de uma coisa: você nunca viu alguém que amputou a cabeça e continuou vivo. Sabe por quê? Porque a cabeça é o cérebro que dá vida ao corpo e que comanda o corpo. Sem pé a gente vive, sem mão a gente vive, mas sem cabeça ninguém sobrevive. Não é por acaso que
a Bíblia fala que, como esse corpo, nós somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros e que Cristo é o cabeça. E Cristo é o cabeça. Então, a igreja, da mesma forma que um corpo não sobrevive, da mesma forma que um corpo não sobrevive sem a cabeça, sem o cérebro, a igreja também não sobrevive sem o cabeça, que é Jesus. Então, a igreja não sobrevive sem o cabeça, que é Jesus. Leia lá Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: ele, referindo-se a Jesus, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenhamos a supremacia. Então, ele é a cabeça do corpo e esse corpo é a igreja. Essa comparação, essa analogia. Da mesma forma, repetindo, que um corpo não sobrevive sem a cabeça, sem o cérebro, sem comando, a igreja sem Jesus também não existe. Não dá para ser igreja sem Jesus. Não dá. Ele é o comandante da igreja. Ele é a cabeça ou o cabeça. Vocês já perceberam que, às vezes, há pessoas que o médico diz assim, ó, fulano teve morte cerebral, que é uma coisa bastante triste, não é? Mas quando a medicina diz isso, para a família significa que aquela pessoa não tem reversão. Às vezes o coração está até batendo, mas não há reversão. Quando o cérebro para, a pessoa fica vegetando e a morte é iminente, é somente uma questão de tempo. Por quê? Porque a vida vem da cabeça. A vida está na cabeça. É o cérebro que orienta todo o corpo. Da mesma forma, Jesus, voltando a dizer, por isso não é à toa que Paulo faz essa analogia, essa comparação, quando ele diz que Cristo é o cabeça, ou que é a cabeça do corpo, esse corpo ele compara com a igreja, Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja, está dizendo, olha, sem Jesus não dá para ser igreja viva, não dá para a igreja permanecer sendo igreja sem Jesus. Igreja sem Jesus não passa de um clubinho social. E clubes sociais, eles até são válidos, mas não substituem a igreja. Então, igreja precisa reconhecer Jesus como o cabeça, ou como a cabeça. E como igreja que somos, é Ele que nos comanda, é Ele quem nos orienta. Mas como estávamos dizendo, falando aqui, voltando para o ponto 2, todos os comandos que o corpo recebe, seja de ações conscientes, como comer, andar ou falar, seja de ações inconscientes, como respirar, digerir a comida, quebrar nutrientes, absorver nutrientes, melhor dizendo, fazer pelos crescer ou multiplicar células, são determinadas pelo nosso cérebro. Tem coisas que acontecem tão automaticamente que a gente nem percebe. Mas se o cérebro parar de funcionar, tudo isso também para de ser comandado. São comandos imperceptíveis que a gente não percebe que são dados, mas os entendidos falam que eles são dados e que as coisas continuam acontecendo bem, para o bem do corpo, porque o cérebro está no comando. A cabeça, nesse sentido de cérebro, está no comando. Da mesma forma, volto a dizer, que a Igreja do Senhor Jesus, se nós não estivermos recebendo esse comando do cabeça, que é Jesus Cristo, a igreja para de ter essa vida espiritual aprovada por ela. Da mesma forma que um corpo humano, se o cérebro parar de funcionar, da mesma forma que ele passa a vegetar, a cabeça, a igreja, melhor dizendo, sem esse comando, ou que desobedece esse comando vindo do cabeça, que é Cristo, ela é tudo menos igreja. Ela também para de ter essa vida espiritual e seria esse organismo que existe para a glória
de Deus. Então, todos nós somos membros deste corpo, todos nós temos igual importância e relevância, mas quem determina o nosso lugar e função no corpo é o próprio Cristo, que é o cabeça, a mente, o cérebro, aquele que comanda, aquele que orienta. É ele que dirige nossos passos, é ele que conduz a igreja e as nossas vidas. Imagine você se suas mãos ou seus pés tivessem controles independentes e um quisesse andar e o outro correr. Digamos que o seu pé direito quisesse correr e o esquerdo andar. Ia ter problema, certamente você cairia, não é? Então, todo o corpo precisa estar envolvido nessa corrida. Vamos ver, vamos dizer que você queira vamos dizer que você é atleta, você quer dar uma corridinha, você quer fazer lá o seu exercício físico diário. Vejam bem, todo o corpo, embora sejam os pés, né? Os meus pés correm. Ok, os pés correm, é verdade, mas todo o corpo está envolvido nessa ação de correr. Os pés são a base. As pernas fazem o movimento de tração e de impulsão. O quadril firme dá estabilidade. Os braços são para dar o equilíbrio. Quem corre sem ter braços, se ele aumentar a velocidade, ele cai porque lhe falta o equilíbrio. Então, ele tem que ter uma outra forma de se equilibrar. Onde é que eu quero chegar com isso? Quero chegar à seguinte conclusão. Não há como o corpo desenvolver qualquer atitude sem esse trabalho em conjunto, não é? Sem esse trabalho em conjunto. Não preciso nem dizer que na igreja é a mesma coisa. Se cada um resolver defender seus próprios interesses, suas próprias convicções, sem entender que a igreja tem um motivo, tem um objetivo comum, que é adorar a Deus, que é alcançar os de fora, alcançar os perdidos, que é edificar os de dentro, edificar a própria igreja. Se nós não tivermos essa consciência, essa coisa chamada comunhão não vai funcionar bem. Todos nós trabalhamos em comunhão e dependência para que, dirigidos por Cristo, alcancemos êxito em nossa missão. Cada um com o seu tom, com as suas habilidades, mas quem dirige é Cristo. E aí o autor também, o pastor, ele destaca como ponto 3 que a comunhão é presença mesmo na ausência, que a comunhão é afinidade mesmo na ausência. Ele diz assim, a parte final do versículo 6 diz o seguinte, leia comigo todo o versículo 6 de Efésios 4. Abra aí a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 6. Você vai observar o que esse texto diz. Efésios 4, versículo 6 diz assim, há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, a parte final do versículo 6 diz o seguinte, o qual está sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. Sem a presença de Deus entre nós, em nós e através de nós, não há comunhão. Então, a presença de Deus entre nós, em nós e através de nós, sem isso não há comunhão. Então, imagine os nossos irmãos que tiveram o privilégio de conviver com Cristo na terra, né? Principalmente os discípulos, que eram os que viviam mais próximos de Jesus, aqueles 12 principalmente. Dos 12 tinham 3 que eram ainda mais achegados, não é? Os irmãos sabem disso. Então, esses nossos irmãos que tiveram o privilégio de conviver com Jesus, tiveram que, após sua partida, aprender a ter comunhão com ele, mesmo com a sua ausência física. Perceberam? Eles viveram fisicamente com Jesus, aqueles do passado. Quando Jesus ascendeu aos céus, quando ele voltou para o Pai, esses irmãos do passado tiveram que aprender a conviver
a ter comunhão com ele, mesmo com a sua ausência física. E eles descobriram que, mesmo não estando ali fisicamente, Cristo sempre esteve, está e estará presente em espírito. Cabia a eles buscar a comunhão com o Mestre, desenvolver uma vida de oração, reflexão e ação baseada nos seus ensinamentos e orientações. E a igreja é assim. A igreja, ela tem também esse lado místico. Ela se relaciona com um Deus que é espírito. A Bíblia fala, Deus é espírito, e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então, nós, como igreja, aprendemos a ter comunhão com Deus, estando juntos no templo, nos cultos, nas reuniões. E tudo isso é importantíssimo, mas não é só estando presente, reunidos fisicamente, que vamos ter comunhão com Deus. O lugar de culto não pode ser a base da nossa comunhão. Não, não é o lugar de culto que é a base da nossa comunhão. A base da nossa comunhão é Cristo entre nós, em nós e através de nós. E Ele está entre nós, em nós e através de nós. Mesmo mediados por essa mídia, pela internet, Ele está em nós, entre nós, e age através de nós, por nosso intermédio. Então, o mesmo Deus que buscamos no templo, juntos, está disponível e acessível quando estamos fora do templo. Claro que ir ao templo é importante, ninguém está dizendo que não é. Mas há países no mundo, eu sempre faço questão de citar essas experiências, há países no mundo onde os cristãos são obrigados a se reunir bem esporadicamente, porque há países no mundo onde o cristianismo é perseguido. E esses cristãos se reúnem secretamente e nem sempre podem se reunir fisicamente. Então, quando se reúnem secretamente, é esporádico, acontece uma vez ou outra. E entre essa uma ou outra reunião há um espaço bem grande de tempo. Então, nós, como igreja, aprendemos a ter comunhão com Deus, lógico, lá no templo, mas não é o templo que determina a nossa comunhão, é o Espírito de Deus em nós, entre nós e através de nós. O mesmo Deus que buscamos no templo, juntos, está disponível em qualquer outro lugar, como eu já disse. Ele está sobre nós, em nós e age através de nós. Essa é a certeza de que Deus está presente sempre, que Ele nos mantém em unidade. Lembram-se da diferença entre unidade e uniformidade? Unidade somos um em Cristo. Estamos unidos no mesmo propósito. Uniformidade é todos da única forma, como se fosse todo mundo pensando de uma igual maneira. Não, não somos assim. Cada pessoa é única. Temos divergências de opinião, mas uma coisa nos une. Somos alcançados pelo sacrifício de Jesus e temos comunhão com Ele. E isso é o que deve prevalecer entre a igreja do Senhor Jesus. Então, Jesus, nos mantém em unidade, mesmo que não possamos estar juntos. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios enquanto estava preso, já dissemos isso lá no início, sozinho. Mas ele não se sentia assim. Sua mente e coração estavam cheios da presença e da comunhão com Cristo, e mesmo estando longe da igreja física, dos irmãos, não é? Físicos, fisicamente falando, melhor dizendo, ele ainda assim estava em comunhão, estava sempre orientando, mesmo sozinho, isolado lá na prisão, ele aconselhava os irmãos acerca da importância dessa comunhão e dessa unidade. Então, mesmo na cadeia, né, na prisão,
o mestre estava ali sobre ele, nele e agindo através dele, apóstolo Paulo. Paulo foi o instrumento de Deus onde quer que ele esteve, onde quer que ele estivesse, né? Na prisão, ele foi instrumento de Deus lá. Nas viagens, ele foi instrumento de Deus. Nos templos, ele foi instrumento de Deus. Então, não podemos ser instrumentos de Deus somente nos templos. Precisamos ser instrumentos do Senhor onde quer que estejamos. O templo é importante. Tão logo volte ao normal, tão logo se descubra uma vacina e haja a liberação para todos nos reunirmos novamente, que, aliás, é o desejo de cada um de nós, devemos nos reunir sim, mas sem nos esquecermos. Não é o templo que nos faz servos de Deus. É a transformação operada pelo Espírito Santo em nossos corações. Então, querido, eu queria dizer o seguinte: se você estiver triste pelo fato de estar isolado, talvez você seja do grupo de risco e por conta disso, você está tolhido de fazer muitas coisas que você gosta. E é normal que essa tristeza bata, é normal que esse desânimo lhe assole, mas Jesus está com você. Não se deixe abater por isso. Ele está com você, sobre você e agindo através de você. Lembra do versículo? Ele está em nós, entre nós e através de nós. Não é? Glórias ao nome dele por isso. Então, não se sinta desamparado. Sinta a presença do Senhor, mesmo que você não possa vê-lo, mesmo que você esteja longe dos seus irmãos, não é? Fisicamente, mas vocês estão unidos no seu propósito. Nós estamos unidos no seu propósito. Nós somos servos de Deus, sabemos que o nosso descanso não é aqui. E para concluir, em tempos de afastamento, fomos forçados a olhar para dentro, olhar para coisas que passavam despercebidas, coisas que iam perdendo importância com o passar dos dias. Mas aí veio o tal do coronavírus, não é? E com ele aquela hashtag fica em casa. Olha, todo mundo em casa. Claro, todo mundo em casa, quem pode fica em casa. Quem não pode tem que sair para trabalhar, mas tomando os devidos cuidados. Então, ao ficar em casa e ao ter mais tempo, surgiu uma nova oportunidade. Quero acreditar que, com o passar do tempo, esse momento que vivemos ficará conhecido como a pausa para o recomeço. A pausa para aprender a valorizar muitas coisas que nós já não dávamos mais importância a elas. Muitas famílias tiveram a oportunidade de fortalecer a comunhão, de voltar a conviver juntas. É bem verdade também que aquelas que não estavam muito bem harmonizadas, muitas delas acabaram até se separando. As estatísticas dizem que o número de divórcios cresceu bastante durante essa pandemia, que o número de agressões físicas, tanto contra a mulher quanto contra a criança ou contra os animais também, esse número aumentou bastante, porque o confinamento traz proximidade na relação, e quem não sabe conviver de uma forma pacífica, quando se confina no mesmo lugar, essa agressividade ela vem à tona, não é? Ela acaba extrapolando, mas aquele que é de Jesus, aquele que de fato foi transformado por Jesus e que conservou, que edificou a sua relação com a sua família em Jesus, esse, claro, tem passado por lutas também, mas Deus tem dado a oportunidade dele, então, estreitar ainda mais essa relação com aquelas pessoas que vivem próximas a ele. Então, as pessoas passaram algum tempo fazendo coisas que não faziam, né? Talvez refeições numa mesma mesa podem voltar a fazer, tem dado tempo de fazer isso nesse momento por conta de que tem muita gente em casa, não é? Talvez, enfim, um lazer, mesmo que seja dentro de casa, mas um lazer em comum,
no passado bem recente, já tinha até esquecido por causa daquela correria de cada um. Então, precisamos retomar essas práticas para que haja mais afinidade entre nós, entre aqueles que convivem conosco, não é? Então, tomara que nós aprendamos a valorizar também esse convívio dentro de casa, porque ele faz muito bem para o ser humano. Deus nos chama a olhar para o que nos une, ao invés de olhar para o que nos separa. A Igreja de Jesus, se ela for procurar, vai haver muita divergência de ponto de vista, divergência de, enfim, de algumas interpretações, de algumas convicções, mas nós precisamos olhar para aquilo que nos une. É a partir daí que nós somos um. Nós somos todos servos de Deus. Em nossas casas também, com os nossos familiares, se a gente for procurar falhas no outro, a gente sempre vai encontrar. Até porque também há falha em nós. Então, ao invés de evidenciarmos as falhas, que tal evidenciarmos as virtudes, não é? Isso suaviza a convivência. Fazendo assim, nossa comunhão resistirá não somente ao distanciamento, mas a toda e qualquer outra coisa que se levantar contra nós. Até porque o confinamento, esse afastamento social, não é o fim. Outras coisas podem vir a nos assolar. E estando com Jesus, firmados na rocha, pode vir qualquer outra coisa, afastamento social, enfim, distanciamento social, qualquer outra coisa que vier, a gente vai ser vencedor. Sabe por quê? Não por nós mesmos, mas por aquele que está em nós, entre nós e através de nós, aquele que age dessa forma, não é? Então, o que você está disposto a fazer para preservar a comunhão? Continue tendo comunhão com a sua igreja. Hoje tem sido transmitidas nesses dias, não é? Algumas igrejas estão realizando o culto através das lives. Aliás, algumas não. A grande maioria está realizando o culto através das lives. Procure participar. Ou se você não participar no momento ao vivo, veja os vídeos da sua igreja. Mesmo que você assista a outros, veja da sua igreja também, para que você tenha essa mesma orientação vinda da Bíblia, orientada por aquele líder espiritual que Deus chamou para estar nesse momento como seu pastor, como seu orientador espiritual. Então, ponto 2 que o autor destaca para nós agirmos, para nós pensarmos e agirmos. Ele diz assim: tem pessoas que trazem prazer com sua presença, tem outras que trazem prazer com a sua ausência. Tem pessoas de quem você gosta de estar perto. Tem pessoas de quem você não gosta de estar perto. Mas eu não estou pedindo para você olhar para o outro, não. Estou pedindo para você olhar para si. Você é uma pessoa que os outros querem ter por perto. Eu sou uma pessoa que os outros querem ter por perto, ou as pessoas querem manter a distância de mim devido às minhas inconveniências, não é? Outra questão que o autor coloca para nós pensarmos e agirmos: a interdependência é fundamental para desenvolvermos a comunhão. Então, a interdependência é essa dependência entre pessoas. Eu dependo do meu próximo, o meu próximo depende de mim. É por isso que o nome é sociedade. É como se nós fôssemos sócios no convívio desse mundo. Então, é por isso que o nome é sociedade, é esse convívio social. A gente age em comum para ter uma comunidade melhor. E se nós não tivermos esse sentimento de interdependência, de que somos um corpo, de que esse corpo tem vários membros, cada um tem a sua importância, mas o comando vem do cabeça, que é Cristo. Se nós não tivermos essa mentalidade, esse pensamento, a gente vai se achar mais importante do que os outros, vai querer ser melhor, ou então, se a gente tiver problema de autoestima, a gente vai se achar pior do que os outros, o que não é verdade. Ninguém é melhor e nem pior do que ninguém. Então, deve haver essa dependência de Deus e interdependência, dependência entre pessoas.
eu dependo do outro, o outro depende de mim. E aí eu faço a pergunta, aliás, a pergunta do autor, não é? Como você se vê, como você se percebe, sabendo que você depende de alguém? Ah, não preciso de ninguém. Isso é arrogância. Nós precisamos, sim, uns dos outros. Cristo é presença em nós em todo o tempo. Em nós, entre nós e através de nós. Através de nós, Cristo pode alcançar uma pessoa. Mas antes de ele agir através de nós, ele precisa estar em nós e entre nós. Então, na sua percepção, na sua maneira de entender, como é que nós estamos reproduzindo essa presença de Cristo em nós, entre nós e através de nós? Como é que a Igreja de Cristo tem desempenhado o seu papel? É para você pensar, é para você refletir. O meu desejo é que você tenha bom ânimo, tá bom? Você está com o coração assim, meio abalado, meio desanimado por conta desse momento atípico que estamos vivendo, creia no Senhor Jesus. Ele está em nós, entre nós e quer agir através de nós. Tá bom, querido? Deus abençoe o seu dia, a sua vida. Que o Senhor, então, derrame a graça dele sobre você, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Abraço. Até a próxima.